nasci em berço evangélico e desde quando a gente se conheceu, hoje eu tenho 27 anos, eu conheci ela quando tinha meus 18. Então daqui a pouco vai fazer 10 anos que a gente tá junto. E a gente sempre foi em culto de casais, de namorados. Dia dos namorados, a gente tinha um culto lá da igreja, colocava uns coraçãozinhos, aquela poltrona no canto, depois acabava o culto, os dois sentavam lá, tiravam uma foto. E nada contra isso. Se sua igreja faz, se você não é daqui, sua igreja faz, quiser convidar a gente, nós estaremos lá. Tem zero problema por isso. Mas, como ela disse, quando Deus deu um direcionamento sobre como fazer isso, como seriam os encontros de casais aqui da Igreja Abraço, a gente sempre acreditou que Deus podia fazer algo além do que só dizer para os casais o que você não deve fazer. Porque é muito fácil chegar aqui, ó. Vocês que namoram, aqui não tem nenhuma criança, dá para a gente poder falar um pouco melhor. Então, vocês não namoram, então, ó, vocês são só namorados, não transem. Vocês que são casados, ó, a mulher deve ser submissa ao homem. Então, assim, isso é falado, isso é uma verdade, nós vamos falar também isso futuramente, nos próximos encontros, sim. Mas nós acreditamos, como a minha esposa disse, que Deus uniu o Léo e a Lívia, além de só pagar conta. Sabe? Deus vai unir o Murilo e a Júlia por algo a mais do que só vamos comprar nossa casa e agora compramos nossa casa. Tá, agora teve um filho, e agora? Espera a morte. Vamos viver o quanto a gente consegue junto, vamos batalhar, vamos trabalhar. Ficou velhinho e morreu. Mas Deus nos uniu por algo além. E como o primeiro encontro de casais de 2026, não tem como falar de outro tema a não ser de aliança. E um ponto que Deus falou com a gente, que Deus ele não faz contratos. Deus ele firma alianças. Deus ele não se move no mundo fazendo um contrato com pessoas. Porque contratos é assim, qualquer momento eu posso falar, ó, você não cumpriu o seu contrato, tá aqui, a gente encerra por isso. Mas não, Deus ele firma alianças e Deus vê valor em alianças, pois as alianças vão além da reciprocidade. As alianças vão... Porque quando você tem um contrato, alguém aqui é empresário, tem alguma empresa? Levanta a mão. Você vai lá, coloca as cláusulas, se a pessoa não cumpre o contrato, o que você pode fazer? Ó, você não cumpriu o contrato. Mas imagina se as alianças de Deus conosco não fosse aliança e fosse contratos. E uma tristeza em dizer isso, mas dessa aliança entre nós e Deus, o único que não cumpre o contrato, se fosse um contrato, seria a gente. Porque nas alianças, Deus cumpriu todas as promessas. Deus fez aliança com Adão, aliança com Noé, com Abraão, Moisés, e fez aliança com Cristo, que se tornou a nova aliança. Em Gênesis 15, 18, 21, se vocês puderem abrir, por favor, a Bíblia de vocês. No mesmo dia, o 18. No mesmo dia, o Senhor fez o pacto com Abraão, dizendo: a tua semente eu dei a esta terra do rio do Egito, do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Os quineus e os quenezeus e os cadmoneus, os heteus, os ferezeus, os refaíns, os amorreus, os cananeus, os girgazeus e os jubezeus. Muitos Zeus, né? E aqui é uma das alianças que Deus firma com o homem. Você acha que Deus firmou essa aliança sabendo que o homem seria perfeito? Não, ele já sabia. Mas ele firma uma aliança e através dessa aliança, então ele chega num homem e fala, ó, eu quero fazer uma aliança com você a partir de hoje. E nesse caso ele fala, ó, a partir da sua descendência, eu vou criar o meu povo. A partir de você e da tua esposa, a partir da tua casa, vamos levantar uma nação que não tem como contar. Abraão, sai da sua casa. Olha para o céu. Quantas estrelas? Você não consegue contar. Assim será a sua descendência. E nesse momento, Deus faz uma aliança com o povo, faz aliança com o homem. E todo momento que Deus faz uma aliança, o reino começa a avançar. E é por isso que no dedo de vocês tem uma aliança. Porque, primeiro, essa aliança não é André e Josi. Primeiro é André e Deus, Josi e Deus. E quando essa aliança é firmada, vocês podem ter uma aliança um com o outro. E essa aliança
muitas das vezes não vai ser por reciprocidade. Nós temos que olhar para o nosso lado e... não, hoje eu nem quero nem falar com ele. Sabe por quê? Porque, ele me irritou. Mas vocês têm que entender que nós precisamos entender como um casal, como família, que nós não podemos viver um evangelho, num relacionamento como família, buscando reciprocidade. Não estou dizendo que você deve ser maltratado, nada disso. Se você está passando por algo difícil, procure o pastor para receber conselho sobre isso. Porque o teu cônjuge deve melhorar. Mas nós devemos fazer o nosso papel independente de. E é isso que Deus nos ensina através das alianças. Toda vez que a aliança foi firmada, o reino de Deus avançou. Agora você pode olhar para o teu relacionamento. Será que o reino de Deus está avançando de qual forma através do teu casamento? Você fez a diferença na terra, onde você mora, na tua casa, na tua família, de qual forma? Não precisa responder, eu só peço que a gente se analise. Eu não estou falando aqui numa posição que, tipo, eu e a Elô, a gente faz essa diferença e vocês não. Não, pelo contrário, essa palavra é para nós também. Será que nós estamos sendo a diferença? Será que quando as pessoas olham para nós, enxergam a Cristo? Eu tenho até uma vez eu aprendi algo e isso marcou na minha cabeça. Só fugindo um pouco do tema, mas vocês vão entender. No Velho Testamento falava como fazer um sacrifício, certo? E um dos pontos do sacrifício é que o animal deveria ser o quê? Perfeito. Ele não poderia não faltar uma pata, ele não poderia faltar uma orelha, ele não poderia ter mancha. E o porquê disso? Você acha que é porque Deus via assim, Abraão matando um sacrifício sem uma orelha e falava, não, eu não gosto sem orelha. Não, sem uma pata eu não quero. Não, tem uma mancha aqui. Deus não gosta. Não. Mas sabe por que ele faz isso? Porque esse sacrifício não era sobre ele, mas esse sacrifício apontava algo. Ele não poderia ter defeito porque não era sobre aquele animal que estava sendo sacrificado, mas é porque aquele animal apontava para um Cristo que chegaria um dia. E quando a Bíblia relata sobre coisas do casamento, não é só porque Deus não quer que vocês durmam brigados. Não, vocês não podem dormir brigados porque eu não quero. Não, é porque o teu casamento também aponta para algo. O teu casamento também aponta como Cristo e a igreja. É por isso que Cristo é o homem e a igreja é a noiva. Então, o nosso casamento, a nossa família, ela aponta para Jesus. E nós precisamos fazer isso todos os dias. Assim como o Pedro falou, a nossa aliança, a partir do momento que, por exemplo, os noivos decidiram que eles vão se unir e formar a família deles, não seja somente para dividir uma casa, somente para pagar as contas, que não seja somente para isso. Vocês, os noivos, têm que ter essa visão de que Deus uniu vocês por um propósito, de que vocês vão passar por dificuldades, a Ari vai odiar algumas coisas que o Joe vai fazer, e o Joe também vai odiar algumas coisas que a Ari vai fazer. Mas além da decisão de permanecer, porque só um adendo aqui, o que todo mundo já sabe, o amor ele é decisão, então a decisão de permanecer tem que ir além de tudo isso. Tem que ser além de tudo isso. Tem que ser o propósito que Deus formou, o que Deus sonhou para vocês. O propósito que Deus tem para essa família que está começando e o propósito para essas famílias que já existem. Porque a partir do momento que você se une com a sua esposa, a partir do momento que você se une ao seu marido, Deus está formando uma família em formação. Elô, mas eu não tenho filhos, mas é a família de vocês. E Deus tem um propósito para isso. E além de você enxergar as suas necessidades, você tem que satisfazer as necessidades do outro. Porque casamento não é sobre ser feliz. Casamento é sobre fazer o outro feliz. E esse também é um propósito de Deus. E para que vocês se unam e para que vocês cumpram esse propósito, a primeira coisa que vocês têm que entender é que antes de amar o seu cônjuge como a si mesmo, antes de se amar, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Amém. Então, quando, por exemplo, o Murilo perguntar para a Júlia, você me ama? Primeiro ele tem que saber o amor que ela sente por Deus, para depois saber o amor que ela sente por ele. Então, que os relacionamentos eles tenham isso fixado, que
Deus, ele uniu vocês por um propósito. E assim como o Pedro falou, através dessas alianças que Deus formou lá no Antigo Testamento e através de Cristo também no Novo Testamento, através dessas alianças, o poder de Deus se manifestou e o poder de Deus se manifesta para que o reino avance. Então, o poder de Deus vai se manifestar no relacionamento de vocês para que o reino avance. Ah, mas eu não tenho um ministério de pregar, eu não tenho um ministério de cantar. Não importa. O que você tem para Deus é o que você tem que dar para Ele, é o que você tem que mostrar para as pessoas, para que as pessoas também exerçam esse amor por Ele. Porque através disso, Deus vai manifestar o seu poder sobre essas coisas, sobre o seu relacionamento, sobre a vida das pessoas que te rodeiam, e o reino vai avançar. E com tudo isso, um dos propósitos que a gente teve de juntar gerações, então, só um adendo aqui, se vocês tiverem ideia, porque assim, dentro do Ministério 1, tem duas divisões, os casais mais velhos e os casais mais novos. Se vocês tiverem ideias para a gente dar o nome desse grupo dos casais mais velhos, para não ficar os casais mais velhos e os casais mais jovens, a gente está disposto a ouvir, tá? Porque eu não quero ficar chamando vocês de casais mais velhos e casais mais jovens. Pode ser os... Vamos lá, criatividade, galera. Mas voltando pro tema, casal diamante. Então, se vocês tiverem ideia, pode mandar mensagem, a gente vai agradecer, tá bom? Mas assim, a gente pensou em unir isso por dois pontos. Primeiro, para os mais novos, quando eu era na minha adolescência, eu via, sei lá, um pastor, senhorzinho, e aí eu, no meu auge de rebeldia, assim, eu olhava e falava assim, esse pastor não sabe o que ele está falando. As coisas mudaram. A parede agora tem que ser preta. Esse pastor, igreja branca, não funciona mais, velho. Tem que ter as luzes, uma fumaça aqui. Esse pastor, ele já ficou para trás, velho. Não, esse pastor... Por quê? Porque esse momento tolo, eu olhava e falava assim, eu sei de tudo. Dessa Bíblia aqui eu entendo. E aí as coisas foram acontecer, Deus falou, entende. E aí eu fui passando por coisas que eu falava assim, Senhor, o que está acontecendo? Eu falava assim. E aí eu comecei, com o tempo você vai sendo mais maduro um pouco. Não que eu já cheguei no meu auge, mas assim, eu tenho que aprender muito mais. Mas hoje eu olho para, por exemplo, um pastor que chega aqui, um senhor, eu falo assim, eu olho com um olhar de compaixão e de amor, eu falo assim, esse cara tem muito que me ensinar. Tipo assim, o chão que eu piso hoje é o teto que eles construíram. Hoje, a igreja que nós vivemos, pessoas pagaram um alto preço para ter isso. Pessoas lutaram para a gente poder, nós jovens, hoje está vivendo. E falando assim, não, a gente entende. Mas teve muitos pastores lá atrás que em momentos de oração, e eles oravam pela gente, que eles nem nos conheciam. Mas quantas orações que tiveram em igrejas pequenas aí, que ninguém nem sabe. Que oraram por vocês, oraram por pessoas. E hoje eu olho e falo assim, Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu neguei uma pessoa assim de me ensinar. Então, assim, primeiro ponto é para nós jovens, é olhar as pessoas que estão casadas há mais tempo, ao invés de você falar assim, ele não sabe de nada, ele não sabe nem o que é cringe. Você acha que ele vai saber me direcionar? Sabe, pega esse orgulho, quebra um pouco, para de ser maluco, chega nessas pessoas e pergunta, fala, eu tô passando com essa dificuldade no meu casamento, me ajuda. Sabe, chega lá, fala, tô precisando... Minha esposa faz isso, E aí você vai perceber que a tua esposa ela não é muito diferente da maioria das esposas, que você vai ver que é meio que igual, assim. As coisas que ela reclama, as outras talvez reclamam também. E você começa a perceber que a tua vida, você não é o alecrim dourado, que é o único que passa por dificuldades. Você começa a descobrir que existe dificuldade no teu vizinho, nas pessoas do lado, na vida do pastor. Você fala, nossa, o pastor chega aqui feliz, mas ele tem dificuldade? Então, assim, primeiro ponto que nós pensou em unir isso, é para que nós, jovens, pudéssemos olhar para eles e ver exemplos, pudéssemos ter a quem recorrer no momento do dia da dificuldade. E para os mais velhos, também vocês podem aprender conosco uma coisa. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele está chegando, está atrasado. Eu chamo ele de japonês. E ele é um exemplo vivo disso, porque ele noivou faz pouco tempo. E eu já noivei faz uns 6, 7 anos, né?
Então, assim, eu vi a cara dele quando ele falou assim, vou pedir ela em casamento. Aí ele tremia todo, velho. E eu olhava aquilo lá e falava assim, não tem tanta graça, eu sei como que é. Mas aí depois Deus começou a falar comigo através disso. Tipo assim, Pedro, você lembra quando você foi pedir a Elô em casamento? Quanto você tremia? O quanto você nem dormia? Eu falei, é verdade. Quantas loucuras eu fiz quando a gente namorava? Eu não podia ter dinheiro, mas eu queria ver ela, eu ia andando. E hoje a gente casado, semana que vem a gente completa 5 anos de casados. E hoje eu olho e falo, por que talvez eu não faça tantas loucuras? Talvez hoje ela pede para buscar água, eu não quero buscar. Mas se fosse na época do namoro, ela fala assim, vem me ver, eu ia andando, da ponta de Carapicuíba até o centro. Eu amo ela. Quando ela não me responde, eu falo, por quê? A gente é um amor. Alguém fala, vocês não vão se ver hoje. Fala, não, Deus uniu a gente, não tem quem separe. E hoje a gente, então assim, vocês mais velhos, vocês podem olhar os casais jovens aqui e ver esse amor que eles têm um pelo outro, essa paixão que eles têm um pelo outro e também falar assim, talvez o que a gente precisa, não é que a gente se odeia, talvez a gente só precisa pegar uma casa lá em Santos e viajar e só ir bater um papo, conversar, viajar e comer tomar alguma coisa, comer alguma coisa legal que vocês gostam, um japonês, olhando para o mar. Vocês vão ver que talvez vocês se amam, vocês só estão vivendo dificuldades. Então, esse é um ponto que a gente queria trazer. E para que nossas alianças sejam firmadas, de fato, elas precisam ser firmadas como uma casa construída sobre a rocha. Uma casa construída sobre a rocha, a palavra nos ensina isso em Mateus 7, 8. Não, desculpa. Aqui, ó. Em Mateus 7, 24. Aí o japonês que eu te falei. Ó. É ele, ó. Mateus 7, 24. Uhum. Eu vou correr aqui para terminar, que ainda temos mais uma outra parte para a gente poder encerrar. Mateus 7, 24. Todo aquele que, pois, escuta as minhas palavras e as praticas, assemelhai-o ao homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos, golpearam contra a casa, mas ela não caiu porque estava fundada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, edifica a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos, golpearam contra aquela casa, e aquela casa foi grande a sua queda. Isso trazendo para o nosso relacionamento, a única forma da gente permanecer firmes num relacionamento saudável, mesmo que venha na dificuldade, mesmo que venha nas lutas, é fazendo o nosso relacionamento ser firmado em Deus. Nossas alianças, se elas são firmadas baseadas na nossa força, baseadas no nosso entendimento, não. O meu amor por ela é o bastante. Meu amigo, no primeiro momento que vocês brigarem, vocês vão ver que sim. Não tô sentindo amor. Não tô olhando para ela e vendo aquela mulher que eu vi lá atrás. Não, vamos separar. Mas isso não é bíblico. A Bíblia nos ensina que nós devemos construir nossos relacionamentos, nós devemos construir nossas alianças, nós devemos construir um relacionamento com Deus na rocha. Então, igreja, nós precisamos desses 2 pontos. O porquê Deus uniu vocês. Relembre isso. Eu vou até chamar o Joe para a gente já poder orar. Que a gente dividiu esse culto em 2 partes. E aí a outra parte não será nossa. Mas sim, para a gente poder encerrar esse momento, 2 pontos. Por que Deus uniu vocês? Deus não uniu vocês só para vocês pagarem conta, como disse a Elô. Deus não uniu vocês só para vocês cuidarem de uma criança catarrenta e ficar cuidando dela até ela crescer, fazer 18 anos e ir embora. É muito mais. Os teus filhos são herança. Os teus filhos são como flecha que, através dos teus filhos, você pode falar assim, não, eu e ela que a gente não consegue mudar o mundo. Eu e ela, a gente talvez não seja um avivalista. Eu e ela talvez nós não temos dom de pastor, mas quem dirá o seu filho? Quem sabe Deus está levantando o teu filho para fazer uma grande diferença nessa terra? Quem sabe Deus está levantando a tua filha para ser uma ministra de louvor e através dos louvores dela o Brasil ser transformado? Quem sabe? Talvez a mãe de Billy Graham fosse só uma mãe que cuidava da casa. Mas o filho dela mudou muita coisa.
Então talvez você fala assim, talvez não é para mim. Talvez eu não nasci para fazer grandes coisas. Mas você não sabe que cuidar do seu filho muito bem é uma grande coisa. Você cuidar do teu marido muito bem é uma grande coisa. Então, são esses dois pontos. Por que vocês estão juntos? E o segundo, onde está o nosso relacionamento? Ele está firmado na rocha? Porque as lutas vão vir, as brigas vão acontecer. O pensamento de falar assim, eu acho que eu errei. Será que eu deveria estar mesmo com ela? Será que ela... Talvez vai vir no momento das brigas. Aí a gente está 5 anos. Quem está mais casado mais tempo sabe ainda mais. Vai vir as dúvidas. Mas o que vai fazer vocês permanecerem? Onde vocês firmaram isso? Feche os teus olhos. Podem ficar sentados.